Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Caros irmãos, caras irmãs, amigos e amigas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com todos. Hoje vamos falar sobre a etiqueta do muçulmano para com os seus parentes, ou seja, o comportamento do muçulmano com os seus parentes. O muçulmano deve cumprir o mesmo comportamento que ele tem com seus pais, né, e seus filhos, seus irmãos, com seus parentes. Portanto, ele trata sua tia materna como se fosse a sua própria mãe, e a sua tia paterna como se fosse, né, o seu tio paterno como se fosse seu próprio pai. Assim, deve tratar os tios, tanto materno quanto paterno, sendo eles muçulmanos ou não, né? Deverá, entretanto, o muçulmano contactá-los, ser benevolente para com eles, tratá-los bem, respeitar os mais velhos entre eles, tratar bem os menores entre eles, visitar seus doentes, ser solidário com os que têm dificuldades entre eles, prestar as condolências quanto aos seus falecidos, perguntar por eles, mesmo que eles não o façam, ser brando, mesmo que eles sejam grosseiros e duros com ele, ser justo, mesmo que eles sejam injustos para com ele. Disse Deus: Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah vos ordena a justiça, a prática do bem, o auxílio aos parentes e veda a obscenidade, o ilícito e a injustiça. Surata das Abelhas, versículo 90. E disse Deus também: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ من كان مختالا فخورا. Adorai a Allah e não lhe atribuais parceiros. Tratai com benevolência os vossos pais e parentes, os órfãos, os necessitados, o vizinho próximo e o vizinho estranho, ou seja, o vizinho mais distante, o companheiro de lado, o viajante, né, que perdeu seu sustento, a sua manutenção, e os vossos servos. Surata das Mulheres, né, 36. Antigamente havia escravos, e hoje podemos aplicar essa regra quanto aos nossos empregados, principalmente domésticos. Então, vemos aqui que os parentes têm direitos, né, sobre nós, e nós temos obrigações para com eles, além de respeitar, obedecer, tratar bem, contactar, né, ter um bom comportamento com eles, ser justo e equitativo com eles, visitar, perguntar por eles. Todas essas obrigações, né, tornam-se necessárias para com os parentes. Lamentavelmente, hoje em dia, quando a criança nasce, cresce, alcança a puberdade e cria asas, não quer saber nem dos seus pais. Assim que ele formou a sua família, por vezes não visita os seus pais, muito menos os seus parentes que ele tem a obrigação. Certo homem perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: meus pais faleceram, tem algo que eu possa fazer por eles depois do seu falecimento? Disse o profeta: sim, tem como fazer por eles, mesmo depois do seu falecimento. Contactar os laços consanguíneos ou contactar os parentes que só eles poderiam ter contactado, né? Além de
contactar os amigos. Se os amigos, você tem a obrigação, depois do falecimento, os amigos dos pais, depois do seu falecimento, você tem a obrigação de contactar, imagina então os parentes. E Allah subhanahu wa ta'ala, Deus o Altíssimo, glorificado e louvado seja, ele adverte, né, as pessoas que não contactam seus laços parentescos, né? Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a relação parentesca fica suspensa, ela fica pendurada no trono de Deus, dizendo: "Oh Deus, Senhor meu, contacte, né, que me contacta", quer dizer, as relações parentescas, e corte de vez que me corta, quem corta as relações parentescas. A própria relação suplica a Deus para que esse sujeito seja cortado da misericórdia de Deus. Então, é muito cuidado, é pouco nesse sentido. Devemos realmente relembrar, saber quem são eles e tentar entrar em contato, contactar e tentar auxiliar ao máximo possível, né, que está dentro da nossa alçada, dentro da nossa capacidade e condições. Agora vamos para o comportamento com os vizinhos. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "De tanto que o anjo Gabriel me recomenda pelo vizinho, eu pensei que Deus haverá de prescrever parte da minha herança para ele." De tanto que o arcanjo Gabriel fazia recomendações, portanto, para o profeta Muhammad a respeito da vizinhança, o profeta pensou que um dia o arcanjo vai trazer uma norma em que o vizinho tem que destinar uma parte da sua herança para o seu vizinho. Disse também o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja sobre ele: "Quem acredita em Deus e no dia do julgamento final, que seja generoso com seu vizinho." Portanto, cabe ao muçulmano fazer ou ter o seguinte comportamento ou etiqueta com seu vizinho. Primeiro, não maltratar o vizinho com palavras ou atitudes. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele: "Por Deus, não é crente aquele que seu vizinho não tem sossego quanto a ele." E quando lhe falaram sobre uma mulher que orava bastante, jejuava bastante, fazia bastante caridade, mas maltratava seus vizinhos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele, disse: "Ela estará no inferno." Não lhe adiantou muita oração, nem muito jejum, nem muita caridade. Só por ela maltratar os vizinhos dela, ela vai para o inferno. O segundo comportamento que o muçulmano tem que ter com seu vizinho: tratar bem eles, apoiá-lo quando precisa de apoio, ajudá-lo quando precisa de ajuda, visitá-lo quando está doente, parabenizá-lo nas suas alegrias, confortá-lo nas suas tristezas, socorrê-lo quando precisa de socorro, iniciá-lo com um cumprimento ou saudação, né? Antecipar, cumprimentá-lo antes que ele te cumprimenta, falar com educação com ele, conservar, né, ou conversar com carinho com seus filhos e aconselhá-los quando é necessário, tanto o vizinho quanto os seus filhos. Cuidar da sua família quando for preciso, perdoar suas falhas, não ficar observando as falhas dele, conservar a sua dignidade e a honra, não perturbá-lo com construções elevadas, mais do que da altura da sua casa, ou corredores. Não jogar o lixo em frente da sua casa. Ser generoso com ele e mandar comida para ele de vez em quando fizer uma comida a casa, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele, orientava as suas esposas quando faziam comida para colocar um pouco mais de caldo na comida, para separar, dividir um pouco e mandar para os vizinhos, principalmente quando eles estiverem passando necessidades ou fome. Esse profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Não é crente aquele que dorme com barriga cheia enquanto sua vizinhança sofre a fome ou sente a fome." Também
devemos respeitar o vizinho e não perturbá-lo, né, quando formos pregar um quadro na parede de divisa. Deverá informá-lo, consultá-lo, pedir licença, né, bater lá na casa dele e dizer: olha, vou pregar um quadro na parede de divisa, então eu peço desculpa pela barulho que vou fazer até a colocação do quadro ou qualquer outra coisa na parede de divisa. Não alugar, né, ou vender a sua casa para terceiros antes de dar preferência a ele. E se ele precisa usar a parede de divisa, não impedi-lo. Ter paciência com os maus tratos da vizinhança. Certa vez veio um homem para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse para ele: meu vizinho está me perturbando muito, eu não estou aguentando mais. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele ter paciência. O homem voltou para sua esposa e disse: o profeta mandou ter paciência com o vizinho. Mas o vizinho ainda, em vez de parar de perturbá-lo, continua perturbando ainda mais. O homem voltou novamente para o profeta Muhammad e disse para ele: meu vizinho está me perturbando. Então o profeta disse: tenha paciência. O homem voltou e teve paciência, até que o vizinho, como não parou de perturbá-lo novamente, ele voltou para o profeta Muhammad e disse: meu vizinho ainda me perturba muito, não me dá sossego, nem a mim, nem a minha família. Então o profeta Muhammad aconselhou ele, falou para ele: vai lá, pega suas coisas e coloca no meio da rua. Aí o homem seguiu o conselho do profeta Muhammad, pegou as suas coisas de casa e botou no meio da rua. E as pessoas passavam por ele e diziam: o que aconteceu? Ele diz: meu vizinho não me dá sossego. Então as pessoas começaram a dizer: que Deus amaldiçoa seu vizinho. Passava outro e diziam: o que aconteceu? Ele dizia: meu vizinho não me dava sossego. Então as pessoas, toda vez que passava um grupo, perguntavam por quê, e ele respondia a mesma resposta, e eles amaldiçoavam o vizinho. De tanta maldição, o vizinho saiu de lá gritando: pelo amor de Deus, pode colocar as suas coisas dentro de casa, eu nunca mais vou perturbar você. Então, se as pessoas, quando vejam um maltrato do vizinho, né, amaldiçoam esse vizinho, imagina então os anjos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa das orientações, diz que o sujeito que a sua vizinhança não tem sossego a ele, não tem crença e será amaldiçoado também pelos outros. Então é necessário que a gente observa essas instruções quanto à vizinhança. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dos ditos, né, que 4 são a soma, ou somam praticamente a felicidade do indivíduo. Ou diz: a felicidade reside em adquirir, ou existe em adquirir 4 coisas básicas nesta vida terrena em que nós vivemos: ter uma mulher virtuosa, ter uma casa ampla, ter um bom veículo e ter uma boa vizinhança, ter um bom vizinho. Então, na verdade, e os árabes diziam que é bom escolher o vizinho antes de escolher a casa, ou dizem o vizinho antes da casa. Então, antes de você alugar uma casa para morar, deve se preocupar com a vizinhança, né, com quem você vai morar ao lado da sua casa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.